É impossível apoiar-se no que falta a uma determinada pessoa, no que ela não é, mas é necessário ter, nem que seja a ideia mais vaga sobre o que ela possui e o que ela é. É com essa frase que inicio a nossa história. Gabriel nasceu com uma má formação nos pés, conhecido como congênito bilateral, e também tem dislexia. Aos 6 meses de vida, passou pela sua primeira cirurgia. O trajeto de vida do Gabriel sempre foi um verdadeiro milagre. Ficou inteirinho engessado, que foi para onde que soltou todos os tendões do pé dele. E ela falou que ele só ia andar com 2 anos. Com 2 aninhos só que ele ia andar. Mas mãe é mãe e nunca desiste fácil. Não satisfeita com o resultado, procurou outros médicos. Aí eu retornei a Vilhena, fui na clínica Água Médico, conversei com o doutor, não me recordo o nome dele, ele me passou para uma fisioterapeuta. E ele foi fazendo fisioterapia, né? E com 1 ano e 2 meses o Gabriel estava andando. A mãe conta com orgulho cada etapa vencida. Mas daí foram muitos anos de fisioterapia, muitos anos. E o pé esquerdo dele sempre entortando. Ele corria normal, tudo, mas ele falava assim que doía um pouco os pés. Aí eu levei ele fui para Cuiabá e nós fomos no Dr. Miguel. Aí eu conversando com o Dr. Miguel, e o Dr. Miguel falou assim: mãe, vamos fazer então uma outra cirurgia no Gabriel, primeiro uma perna e daqui 6 meses nós fazemos a outra. Aí eu me assustei, Mara. Falei, não, doutor, não dá para fazer as duas? Aí ele falou assim, dá, mas vai ser grande o caminho. Isabel pensou que Gabriel nunca mais poderia andar normalmente, mas aos 10 anos de idade passou por outra cirurgia. A casa, a família tiveram que se adaptar à nova rotina de Gabriel. A minha casa foi adaptada embaixo para ele ficar, que tem escadas. Mas aonde ele não podia ir, nós tínhamos que carregar ele no colo. Mesmo que por pouco tempo, Gabriel precisou utilizar a cadeira de rodas. Foi nesse momento tão delicado de sua vida que Gabriel encontrou na escola o apoio que precisava. A sala de aula de portas abertas, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando só dos deficientes físicos, por exemplo, porque a gente inclui a todos o tempo todo, é pela estatura física, é pelo cabelo, é pelos olhos, né? É pela forma de andar, é pelas suas características. Então isso a gente faz o tempo todo. Sem preconceito de necessidades especiais. É assim que está na Constituição, nas leis que regem o país. Inclusão escolar é um desafio para educadores, pais e alunos. Aí, a princípio, nós trabalhamos a capacitação dos nossos profissionais, porque o que importa é que eles entendam como funciona a educação especial lá dentro da sala de aula. Isso que é educação inclusiva. Ela não engloba simplesmente você dar um material diferenciado para um aluno e esperar que ele corresponda. Tem todo um contexto de discussão, de aplicação de atividades, de avaliação, reorganização, até que a gente chegue a um consenso de como deve ser trabalhado com o aluno. E cada um tem uma necessidade diferente. Então, eles precisam ser trabalhados individualmente, embora eles estejam no coletivo. A outra situação é trabalhar os colegas, como esse colega convive com esse aluno, como é feita essa socialização. Trabalhar o respeito e as diferenças é o principal propósito do projeto Coque-Clue. E o objetivo do projeto, ele começou a partir da turma do 5º ano AIB que eu recebi esse ano, porque nós temos 4 alunos com laudos, que têm algumas limitações, e são turmas, por exemplo, de manhã nós temos 24 alunos, e à tarde nós também temos 24 alunos, e seria, a princípio, um desafio para mim, porque eu não sabia como eu os receberia. Então, por ser
algo assim diferente para mim, eu falei, e agora, né? O ano que vem, o que acontece com o quinto ano? O quinto ano, ele é a preparação para o sexto ano. Então essas crianças, elas vão seguir junto com a turma. Aí a princípio eu pensei, eu preciso elaborar alguma coisa para que as crianças se tornem mais sensíveis, mais humanas com as dificuldades do próximo, porque a partir do sexto ano eles levarão junto essas crianças, né? E a gente sabe que o sexto ano tem troca de professores, cada professor tem 40 minutos, e aí foi uma preocupação minha por causa dessa transição. O papel da escola é ajustar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, sociais, linguísticas e outras. E a professora mostrou para as crianças na prática que o normal é ser diferente. O material do quinto ano, ele faz uma abordagem incrível para a criança se colocar no lugar do próximo. Então eu já aproveitei essa ideia para unir o que eu precisava junto dentro do material. Então nós começamos, por exemplo, eu tive um dos alunos meus que tem dislexia, ele fez uma cirurgia nas pernas, fez uso da cadeira de rodas, então a gente aproveitou a oportunidade quando ele liberou a cadeira, por exemplo, para as crianças fazerem uso dessa cadeira e passar a manhã inteira sem poder se levantar, se locomover tudo por volta da cadeira, né? Depois nós trouxemos a Laura é portadora de deficiência visual, e aí nós enfaixamos os olhos das crianças para que elas pudessem daí sair, reconhecer a escola como se fossem pessoas cegas. Hoje trouxemos as gêmeas surdas para ensinarem Libras para as crianças, tampamos então, né, o ouvido das crianças com um algodão para que elas pudessem viver um pouco mais esse lugar dessas pessoas com deficiência. Ontem trouxemos uma palestra de um pai de um aluno que está no primeiro ano do ensino fundamental e ele se locomove com a cadeira de rodas também, o andador e tudo mais. Então, assim, as crianças elas estão recebendo muito bem esse projeto, porque eu tenho uma turma muito assim humana, então eu só aproveitei a educação que os pais dão para eles, né, para poder aprimorar um pouco mais isso e desenvolver aquilo que o PCN e a LDB fala todo dia, que é você se tornar um cidadão consciente, de ver um próximo caído no chão, levantar, ajudar e não passar e simplesmente ignorar, né? Bom, hoje a galerinha do quinto ano aprendeu um pouquinho sobre Libras, até ganharam o seu sinal. Mas vamos perguntar para eles o que eles acharam dessa aula um tanto dinâmica, né? Tudo bem com você, turmas? Sim! Vocês aprenderam muito hoje? Sim! Mas vamos direcionar aqui. O Hudson, ele também aprendeu o seu sinal hoje. Hudson, qual é o seu sinal que você aprendeu hoje aqui na aula? Assim. Você gostou da aula hoje, Hudson? Gostei. O que você aprendeu no dia de hoje? Porque olha, você estava com algodão hoje no ouvido, né? O que você aprendeu na aula hoje, Hudson? Eu aprendi que é muito importante a gente respeitar as pessoas que não conseguem escutar, porque elas por exemplo, quando um professor está ensinando, elas não conseguem entender porque elas só conseguem entender por Libras. Daí elas são normais, igual a gente, não muda nada. Quem mais aqui quer falar o que aprendeu? Você, qual é o seu nome? Luiz Felipe. Luiz, o que você aprendeu na aula de hoje? Que elas são um exemplo de superação, tudo que elas passaram que elas tiveram febre, daí ficaram surdas. Achei muito incrível a história delas. A educação é um processo de construção, ou seja, foi preciso ter o apoio de todos para que o projeto fosse um sucesso. Através da divulgação, né, os pais têm aceitado muito bem tudo isso e só têm trazido elogios para a escola. Então aí as crianças levam para casa, que tem trabalhado. Esse projeto foi estendido, né, desde o primeiro ano da educação do Fundamental 1 até o quinto ano. Então todos estão muito bem envolvidos, o foco é o quinto ano, mas sempre ela colocou a escola, o Fundamental 1, para participar desse projeto também. Então a gente está muito satisfeito com o retorno, está grandioso mesmo. E a escola só tem a agradecer, assim, está muito bem aceito a participação dos pais nesse projeto. A professora Patrícia está colhendo os frutos que plantou. Você lembra do Gabriel? Olha lá quem está doando a cadeira de rodas que um dia tanto ajudou. Eu sempre tenho que ajudar as pessoas, porque senão, se eu não ajudar as pessoas, eu não sei o que eu faço. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que ajudar a pessoa
E que se eu fazer uma coisa certa, pode ser uma coisa boa. Se eu não fazer a coisa certa, vai ser uma coisa ruim para mim. Por isso que eu tenho que ajudar aquela criança que precisa da cadeira de roda, porque a dela foi estourada os pneus e a cadeira dela ficava meio um pouquinho. Daí eu tenho que entregar minha cadeira, ela vai ficar toda embrulhada que nem um presente, e daí eu vou entregar, ela vai ficar muito feliz, o pai dela. E como o pai dela não podia comprar porque uma cadeira de roda é muito cara, então tinha que fazer o que era certo. Se todos os professores, os profissionais, todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, inserissem projetos como esse para que as crianças se envolvam mais e aprendam coisas, saibam lidar com as pessoas, eu acho que a gente teria uma sociedade muito mais humana, sem preconceitos, enfim.